Então, o quarto selo representa isso, um período de escuridão total, religiosa, mental e científica. Não houve avanço tecnológico no mundo, certo? Nesse período aí. Isso é a principal consequência de se tirar a Bíblia da mão das pessoas. Vocês lembram que eu contei a vocês no estudo das sete igrejas que nesse período a Bíblia não era um item assim que se tinha na casa das pessoas. As Bíblias eram queimadas e só quem tinha elas eram os mosteiros, eram os líderes, os clérigos, os cardeais, e as Bíblias eram acorrentadas e eles faziam vários livros para que eles pudessem, assim, dessa maneira, controlar a fé das pessoas. E o que mais que aconteceu no quarto selo? Ó, foi instituído o Dia dos Mortos, no ano 998, que hoje nós celebramos, nós não, o mundo celebra aí o mundo lembra aí da data do Dia de Finados. Então aí instituiu-se o Dia dos Mortos. No ano 1184 foi instituída a Inquisição, que é o tribunal para julgar os hereges. Toda pessoa que fosse contra a Igreja Católica Romana agora era perseguida pelo Tribunal da Inquisição. Lembre-se que existem, toda vez que a gente estuda as sete igrejas e os sete selos, todo esse período aí tem duas perseguições. E eu peço, pelo amor de Deus, vocês não confundam essas duas. A primeira que foi na igreja de Esmirna, quem for perseguidor e quem for perseguido. Quem perseguiu foi o Império Romano. O Império Romano, os imperadores, os Césares, perseguindo os cristãos no geral. Agora, nesse período aí do quarto selo, nesse período aí da igreja de Tiatira, quem persegue não é mais o Império Romano, o Império Romano já passou. Agora é a Igreja Romana. Agora é a Igreja Católica Romana perseguindo quem era contra ela. Tá entendendo? Então agora é, é um poder político e religioso. Quando era o Império Romano era só um poder político, mas agora é um poder político e religioso. Certo? Então, gente. A Inquisição foi esse tribunal que foi inventado para julgar e condenar os hereges. Em 1190 começou a venda das indulgências, que era um documento que você assinava, você pagava para que seus pecados fossem perdoados e também para que a alma de alguém que estivesse no purgatório fosse para o céu. E aí você podia comprar antecipado. Por exemplo, se você quisesse pecar agora de noite, hoje de noite, sete e meia, aí você já colocava o horário lá, vou pecar hoje, 7h30, então eu já estou pedindo perdão para eu poder pecar em paz. Aí, ó, 1216, instituída a confissão auricular. O que é auricular? De ouvido. É você ficar de um lado da paredinha, o padre ficar do outro lado da paredinha, e você contar toda a sua vida para ele como se ele tivesse o poder de salvar você. Então, foi instituída a confissão auricular não só aos padres, mas também aos todos os líderes religiosos da Igreja Católica, principalmente o Papa. Em 1229 foi proibida a leitura da Bíblia. Ó, a Bíblia é um livro perigoso, não é para vocês lerem, não. Deixa que a gente lê e interpreta para vocês. Em 1563 foi instituído no Concílio de Trento que a tradição é acima da Bíblia. A Bíblia é um livro ultrapassado, que vale agora é a tradição da igreja. O que a igreja mandar e desmandar é mais importante do que a Bíblia diz. Olha o nível de cegueira, olha o nível de escuridão que a igreja ficou. Quem tiver o Ouvindo a Voz de Deus em casa, o estudo Ouvindo a Voz de Deus, lá atrás tem um apêndice, uma folha, que tem todas essas mudanças. Todas essas mudanças, desde o comecinho até o final, até mais ou menos os dias de hoje, todas as mudanças que a Igreja Católica foi colocando ao longo da história, certo? Só que Deus manteve o seu povo existindo durante todo esse tempo aí. Existiram os valdenses, existiram os albigenses, existiram os huguenotes, que eram os fiéis que ainda se mantinham firmes na leitura da Bíblia, no estudo da Bíblia, e eles ficaram morando nas montanhas, nas locas de pedra, passando todo o seu conhecimento para os seus filhos. Então, mesmo durante forte perseguição, quem era do lado de Deus foi protegido por Deus. Assim como aconteceu no passado, também vai acontecer no futuro, comigo e com você, que vamos passar por perseguição, mas os anjos de Deus vão nos guardar. Amém?
Então, gente, esse período foi até 1517. O que aconteceu em 1517? Começou a Reforma Protestante. Começou ali o movimento de Lutero e dos outros reformadores para trazer de volta a verdade para a mão das pessoas, certo? Então foi um período bastante conturbado, de 1538 até 1517, mas em 1517 começou agora a batalha contra esse sistema corrompido. E aí nós vamos para o quinto selo. O quinto selo está em Apocalipse 6:9, que diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso nome, o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, e como igualmente eles foram. Esse período, gente, é do ano de 1517 até 1798. João ele está vendo aí as almas dos santos mártires no altar, requisitando a Deus vingança pelo sangue derramado. Agora que vale uma boa explicação. Essa visão que ele tem dos santos mártires não deve ser compreendida de forma literal, certo? Não é literal isso aí. A Bíblia não está apoiando que existam almas penadas diante desse altar lá no céu clamando. Isso é uma linguagem figurativa. Olha, por exemplo, essa é a linguagem usando as figuras do santuário. Olhe, no santuário da terra, no santuário terrestre, tinha um altar de holocausto. Nesse altar de holocausto eram oferecidos animais, os cordeiros, os novilhos e assim por diante. Quando o animal era sacrificado, o sacrifício era queimado e o sangue era derramado na base do altar. Então, nessa profecia aí, gente, o sangue dos mártires, eles clamam simbolicamente a Deus. Como assim simbolicamente? Ó, quer ver um exemplo? Em Gênesis 4:10, quando Caim mata Abel, Deus diz a Caim o seguinte, em Gênesis 4:10, Deus diz assim, ó, e o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Tá vendo? Então, é uma linguagem figurativa querendo dizer que as muitas mortes dos mártires, desde o selo anterior, desde o quarto selo, e agora passando para o quinto selo, todas essas pessoas que morreram por Cristo, o sangue delas está clamando, a vida delas, a entrega delas está ecoando, o legado delas não vai acabar. E todas essas mortes, elas estão dizendo somente uma coisa: até quando isso vai durar? Até quando as pessoas vão morrer e vão morrer por causa da sua fé, por causa do seu, da sua, dos seus princípios? E Deus responde: ó, foi-lhes dada uma vestidura branca. O que é a vestidura branca? O que é que isso significa? As vestes brancas, gente, são símbolos da justiça de Cristo. Esses mártires que morreram desde o período da Inquisição e agora até o período do quinto selo, eles estão salvos, aguardando apenas o dia que eles vão receber a recompensa. Tá vendo? Então, essas pessoas que morreram no Coliseu, no período de Esmirna, as pessoas que morreram pela Inquisição, no período de Tiatira e também no período de Sardes, todas essas pessoas estão guardadas em Deus. Elas estão salvas e aguardando apenas o dia em que elas vão ver Jesus voltando e vão ser restauradas. Não importa como elas tenham sido morrido, não importa como elas tenham sido mortas. Se as feras devoraram elas, se a fogueira consumiu elas, se elas foram dilaceradas, se elas foram esquartejadas, se elas foram trituradas, não importa a maneira como elas morreram. Deus vai juntar cada pedaço delas e elas vão voltar com toda a perfeição da sua juventude. Então, gente, essa é a promessa de Deus para todos aqueles que morreram nesse período aí, nesses períodos, né, terríveis da igreja cristã. Então, esse período vai de 1517 até 1798.
do início da Reforma Protestante até 1798, quando o Papa foi preso por Napoleão Bonaparte. Tá dando para entender aí? Então, as vestiduras brancas simbolizam a dignidade que a justiça de Cristo lhes atribui. Ou seja, eles não morreram em vão. Essas pessoas não morreram porque Deus é mau, porque o capricho de Deus manda, que Deus gosta de matar os seus próprios servos. Não. Então, é uma premiação. A salvação é um prêmio para todos aqueles que vivem e morrem por Jesus. Não tem prêmio maior. Não tem uma honra melhor do que essa, do que ter a sua salvação garantida. Embora tenham ganho a vitória em Cristo, deveriam descansar na tumba um pouco de tempo, até que Jesus venha e lhes dê a recompensa. Certo? Então, esse é o período da igreja de Sardes. Agora, passada a perseguição, depois que o Papa foi preso, acabou-se a perseguição. Agora começamos aí o período do sexto selo. Esse período do sexto selo, olha o que, é que o texto diz. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Que período é esse aí? Esse período do sexto selo, gente, esse período do sexto selo corresponde ao período da igreja de Filadélfia. Então vai do ano de 1798 até o ano de 1844. Esse texto que aparece aí, em Apocalipse 6, 12 e 13, fala de alguns acontecimentos que Jesus mesmo já tinha dito na Bíblia, lá em Mateus 24. Jesus disse assim: o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento. Quando foi que isso aconteceu? Olha aí, Mateus 24, 29. Jesus dizendo: os poderes do céu serão abalados. Então, o que é que significa isso? Quando é que isso ocorreu? Quando foi que o sol ficou escuro? Quando foi que aconteceu esse terremoto? Vamos entender. Ó, esse terremoto que está dizendo aí, ele aconteceu em Lisboa, em 1º de novembro de 1755. Esse terremoto, Lisboa é lá em Portugal, gente. E esse terremoto ele foi sentido na África e foi sentido na Índia também. Ou seja, foi um dos maiores terremotos de todos os tempos. Uma coisa que aconteceu lá em Portugal foi sentida em todo o mundo. O mundo todo sentiu esse abalo sísmico. Aí, em 19 de maio de 1780, o Sol ficou negro. O Sol ficou escuro. Houve um eclipse solar profundo que talvez foi mais do que um eclipse, porque a história diz que as pessoas perce- perceberam que a escuridão ficou tão densa que quase dava para tocar a escuridão. Ficou um breu total. Não foi apenas o eclipse solar. Todos nós vimos o eclipse solar ano retrasado, mas ainda dá para enxergar as coisas. Mas esse dia ficou um dia escuro de 3 horas da tarde. E na noite desse dia, a lua saiu vermelha como sangue. Aí, no dia 13 de novembro de 1833, houve a chamada queda das estrelas, que é a queda de meteoros. Hoje ainda existe queda de meteoros, nós vemos isso toda noite. Só que dessa vez, naquela vez, foi uma queda de meteoros generalizada. O céu inteiro parecia que estava caindo, estrelas caindo em todas as direções. As pessoas pensaram que o mundo estava se acabando, mas aquele era só um sinal, da volta de Cristo. Então, gente, todos esses sinais também foram profetizados por Cristo. Agora vamos ver o final do capítulo 6. O final do sexto selo diz o seguinte, ó, verso 15: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono de Deus e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Esses três versos, gente, estão falando de qual vai ser a reação dos, dos ímpios quando Jesus voltar, certo?
Então vamos encerrar aqui falando do sétimo selo. Antes de abrir o sétimo selo, Jesus interrompe a profecia e dedica todo o capítulo 7 para nos explicar quem serão os salvos, certo? Esse capítulo 7 ele vai falar dos 144 mil. Esse número dos 144 mil nós vamos ver num estudo depois, talvez é o próximo estudo depois desse. Que é que significa esse número, 144 mil? Mas a única coisa que dá para a gente adiantar, gente, é o que está no capítulo 7, verso 2 e 3, que diz assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Vocês sabem o que é que significa isso, né? Deus tem quatro anjos segurando os ventos de guerras, de destruições nesse mundo. Mas esse mundo ainda não foi destruído totalmente, não foi, esse mundo ainda está aguentando, Deus ainda está segurando esse mundo por causa de nós, por causa daqueles que ainda precisam ser selados. Porque o selamento começa pelo povo de Deus. O selamento, todos nós sabemos que já está rolando, já está acontecendo, e esse selo, que é o selo de Deus, que contém o nome, o cargo e o território de Deus, está na lei, está no quarto mandamento e é o selo do sábado. Todos aqueles que dedicam o sétimo dia para Deus estão sendo selados. E é por isso que esse mundo não acabou ainda, é por isso que Deus está segurando os ventos, é por isso que Deus está ainda guardando esse mundo de destruição pior, por causa dos servos de Deus que ainda estão sendo selados. Então, esse é o povo que vai ser salvo. É o povo que já está sendo guardado por Deus. Agora vamos para o sétimo selo. Capítulo 8, verso 1, que diz assim: Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Por que que houve um silêncio no céu e por que que foi por meia hora? Ó, verso Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Lembre-se, o céu não fica em silêncio, porque todos os dias, em todos os momentos, tem anjos e seres viventes louvando a Deus continuamente. Mas no dia da volta de Jesus, Jesus vai vir com todos os anjos que existem. Todos os anjos que tem lá no céu, que estão lá adorando ele perpetuamente, não vão ter o que fazer lá, porque já que Jesus vai descer, então todos os milhões e trilhões e quatrilhões e nonilhões de anjos vão descer junto com Jesus. Então é por isso que o céu vai ficar em silêncio, porque não vai ter mais ninguém lá para louvar. Todos eles vão descer junto com Jesus. O céu vai se encher. O céu vai se encher de anjos. É aquelas imagens que a gente tem da volta de Jesus, que Jesus volta só de um lado, que fica aqueles anjos só naquele canto, talvez não seja o que vai acontecer. O céu inteiro, gente, toda a abóbada vai se encher de anjos. Jesus vai ficar no centro e o céu inteiro vai estar cheio de anjos, porque vão vir todos os anjos do céu, certo? Então, Jesus vai voltar com todos os seus anjos. Agora entenda, vamos entender esse período de meia hora. Diz aqui que esse silêncio vai durar meia hora. Vamos entender uma coisa. Em profecia, dia representa o quê? Dia Dia não representa representa ano. ano, exatamente. Dia representa ano. Agora vamos entender uma coisa. Já que dia representa ano, vamos entender o que representa meia hora. Ó, um dia tem 24 horas. Se um dia representa um ano, então 24 horas representam 12 meses, que é um ano, né? Então metade de 12 meses, 6 meses, 12 horas. 6 horas, 3 meses. 2 horas, um mês. Uma hora, 2 semanas, né? Então, 30 minutos ou meia hora representa uma semana. Então, gente, esse período aí de uma semana, certo? Esse período aí de uma semana vai ser o período da viagem que Jesus vai fazer com todos os seus anjos para poder resgatar os salvos. Esse é o período do translado de Jesus do céu para a terra.
Esse é o período que a Bíblia diz que o céu vai se esvaziar e todos os anjos vão vir com Jesus para tirar os salvos daqui. Esse é o período que a Bíblia profetizou. Uma semana. Uma semana de silêncio no céu e de alegria para todos nós, que é o período em que Jesus vem nos buscar. Então, gente, o grande dia da volta de Jesus se aproxima. O grande dia da nossa salvação já está profetizado, já está arrolado no livro da profecia de Deus. Então, os anjos de Deus aguardam um intenso desejo a ordem de Jesus para vir à terra para buscar os salvos. Essa é a maior expectativa deles. Eles estão ansiando por isso há mais de 2000 anos. Quando é que a gente vai descer? Todo mundo para buscar eles. Quando é que a gente vai descer? Quando é que a gente vai descer? E Jesus diz: calma, ainda está rolando um juízo, ainda está rolando um julgamento, eles ainda estão sendo selados, eles ainda estão preguiçosos, não estão querendo pregar o evangelho para o mundo todo, então eles vão ficar aí esperando. Eu quero muito voltar, eu já estou pronto. Eu já estou pronto. Quando eles cantam lá, breve eu vou voltar, breve eu vou voltar, não é porque eles estão esperando eu me preparar. Eu já estou pronto há muito tempo. Eu já preparei as mansões há muito tempo. Eu estou esperando eles se prepararem para me receber. Eu não posso voltar enquanto eles ainda não estão prontos. Eu não posso chegar lá e trazer eles do jeito que eles estão, tendo ainda tanta gente para saber de mim que eles ainda não sabem. Então, gente, Jesus só vai voltar quando todo mundo souber disso. Enquanto tiver uma pessoa sem saber, não tem como ele voltar. Porque no dia do juízo a pessoa vai dizer: ah, ele voltou e eu não sabia. Ninguém me contou. Então, o nosso dever, todos nós sabemos qual é. Ele já está pronto. E nós estamos prontos? Estais vós prontos para o dia final? Então, a volta de Jesus é o sétimo selo. A história dessa humanidade vai chegar ao fim quando Jesus voltar. Então, lembre, então, gente, por mais que os signos das profecias às vezes sejam complicados, por mais que a gente fale de eventos históricos, de perseguição, de morte, de impérios malvados, de uma igreja apostatada durante a Idade Média, a verdade sempre foi protegida, sempre foi guardada por Deus. Sempre teve pessoas que guardaram essa mensagem e levaram ela avante. E essa verdade hoje está difundida no mundo todo e chegou até nós. Então, quando a gente estuda sete igrejas e quando a gente estuda os sete selos, é os mesmos períodos históricos e com a mesma aplicação, com a mesma verdade, de que o povo de Deus está sendo guardado e vai ser guardado quando a perseguição do mundo inteiro se voltar contra nós. Os anjos de Deus vão nos trazer o pão e a água e nós vamos ser protegidos para ver Jesus voltando ao vivo. Então, gente, todos nós temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. E qual hoje vai ser a sua decisão? Vai se preparar para a volta de Jesus? Vai amar, apressar, aguardar, anunciar? Ou vai ficar apenas esperando, apenas como um espectador? Jesus não nos chama para esperar de forma passiva a volta dele. Ele nos chama para esperar de forma ativa, esperando e apressando o dia da nossa redenção. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo dos selos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor descortina o futuro, o passado, o presente e o futuro diante de nós. O Senhor tem o controle da história, tudo caminhará para um final feliz, mas o destino da nossa vida, quem decide somos nós. O Senhor não pode decidir por nós. Cada um de nós deve decidir de que lado nós estamos e que atitude devemos ter para que possamos fazer a tua vontade se cumprir em nossa vida. Por favor, Senhor, dirige cada um aqui, dá um dia feliz para cada um deles, com a decisão tomada de apressar o dia da tua volta, trazendo outros a essa verdade, a conhecer o Senhor como nós conhecemos. Por favor, Senhor, dá-nos uma boa manhã, em nome de Jesus. Amém.